Oi, turma, tudo bem? Turminha, na aula passada, então, nós falamos sobre o estômago, o intestino delgado e os órgãos acessórios, fígado, pâncreas e a vesícula biliar. Hoje, nós vamos finalizar os órgãos que formam o nosso tubo digestório, tá? Bom, depois do intestino delgado, vem o intestino grosso. Grosso, gente, por quê? Observe o desenho, tá? Quando eu comparo este desenho ao outro intestino, ele realmente é mais grosso, né? Quem aí já comeu um alimento bem estranho chamado chouriço? O chouriço, ele é feito com o intestino grosso de porco. E perceba que o intestino grosso, ele tem 3 partes. Essa que sobe desse lado, essa que é um pouco mais reta e essa que desce. Aqui no final, eu tenho o reto, que vai armazenar as fezes, e a válvula de saída das fezes, que seria o ânus, tá? Então, esse aqui é o intestino grosso. Qual a função? Para que ele serve? O intestino grosso, ele é responsável pela absorção de água e sais minerais. Então, quando você bebe um copo de água mineral, lá tem água e sais minerais. Essa água e esses sais só serão absorvidos quando eles chegarem no intestino grosso, tá? O intestino delgado, as 2 últimas partes, que é o jejum e o íleo, absorvem nutrientes. A água, ela é absorvida no intestino grosso, tá? Bom, aqui dentro, então, fica cheio de quase fezes, né? Eu chamo de bolo fecal já. Se o seu intestino grosso absorver muita água, as suas fezes, o seu cocô, ele fica ressecado e na hora de sair pelo ânus pode inclusive te machucar e causar uma doença chamada hemorroidas, tá? Se o seu intestino grosso absorve pouca água, as suas fezes, elas ficam bem amolecidas. Pode até ocasionar um quadro de diarreia, certo? Bom, além do intestino grosso ter essa função de absorção de água e sais, gente, o intestino grosso, ele é recheado de bactérias. Tem muitas bactérias no intestino grosso. Só que são bactérias boas, bactérias que vão ajudar a passagem do bolo fecal. O intestino grosso também faz aqueles movimentos peristálticos, mandando as fezes sempre para frente. Quem é que ajuda nesse movimento? Essas bactérias boas. Além disso, essas bactérias que vivem aqui dentro, elas produzem vitaminas importantes para o nosso corpo e nos protegem contra a infecção por bactérias ruins. Então, olha quanta importância. Eu quero chamar a atenção para essa estrutura aqui, ó, tá? Deixa eu circular aqui. Isso aqui, essa pontinha. Essa estrutura, gente, se chama apêndice. E ela não tem uma função definida em nós. Sabe-se que o apêndice, ele acumula bactérias, só que ele acumula bactérias que vão causar ali uma infecção, podendo gerar uma doença chamada apendicite, que foi a doença que o irmão da Júlia teve que operar às pressas aí na sala, né? A apendicite acontece quando as bactérias vão se acumulando aqui dentro do apêndice, dessa pontinha do intestino grosso, e vão infeccionando isso aqui. Aí gera uma dor. Opa, risquei sem querer. A pessoa vai ter que procurar um médico, porque vai doer muito, e vai operar as pressas. Por quê? Porque se isso aqui estourar, as fezes vão vazar para dentro da nossa barriga. E aí o risco de morte é muito grande, né? Devido à quantidade de bactérias que existem dentro do nosso intestino grosso, certo? As outras partes do nosso tubo digestório é o reto e o ânus, tá? O reto, gente, é a parte final do intestino grosso. Deixa eu voltar um desenho aqui atrás. Olha aqui. Essa partezinha ali, ó, a última parte do intestino grosso é o reto. Ele acumula fezes ali dentro, né? E a válvula de saída eu chamo de ânus. O ânus, ele é um anel, né? Ó, meu dedinho aqui, uma rosquinha, um anelzinho. E ele é feito de músculo e ele vai regular a saída das fezes. Cadê? Aqui, ó. Ele regula a saída das fezes. Então, quando a gente
tá com o reto já cheio de fezes, uma mensagem é mandada para o sistema nervoso, que vai mandar uma mensagem de volta para o ânus, dizendo para o ânus se abrir, que está na hora de evacuar. O que é evacuar? É fazer cocô, colocar as fezes para fora, né? E não tenha nojo das fezes, né, gente? Todo mundo faz cocô, todo mundo faz fezes, desde a pessoa mais bonita, a mais feia, da mais engraçada, a mais sisuda. Todo mundo tem que defecar, que evacuar, que fazer cocô. O que são as fezes, então? São restos do que não foi digerido e nem absorvido. Que restos são esses, né? As fezes, elas contêm água. Imagine se as fezes não contivessem água. Você iria ao banheiro e pó. Que sujeira no banheiro, né? Mas tem água, tem bactérias vivas e mortas, tem fibras. Eu quero chamar a atenção. O que são essas fibras aqui? São aqueles alimentos de origem vegetal que não foram digeridos, tá? Os bagaços, os caules das plantas, geralmente eles passam inteiros pelo tubo digestório. Células mortas do próprio intestino, tem muco e muitas outras substâncias. Então, a fezes ou as fezes, elas são um conjunto de coisas que o nosso organismo tá jogando fora, certo? E assim a gente termina os órgãos do sistema digestório. E vamos entrar em doenças do sistema digestório. Hoje vamos ver apenas duas doenças, tá? A gastrite e a intolerância à lactose. Vamos começar com a gastrite. Gastrite, gente, é uma inflamação na parede do estômago. Então, olha o desenho aqui, tá? Esôfago, a bolsa, que é o estômago. Lembra que nós temos o muco, aquele muco protetor, que não vai deixar o ácido que está aqui dentro corroer a parede do próprio estômago. Mas a gastrite, ela é a inflamação na parede do estômago. Por que que essa parede do estômago aqui, ela fica inflamada, tá? Presença de bactérias ruins. Você vai me dizer assim, nossa, mas o estômago é tão ácido, ainda tem bactérias que conseguem viver lá? Tem, gente, tem bactéria adaptada a qualquer lugar. Então, bactérias ruins que estão aqui dentro, ó, inflamando, prejudicando a parede. Pode dar essa inflamação no estômago devido ao excesso de ácido. Se você for uma pessoa que produz muito HCl, o ácido, o muco não vai dar conta de proteger o seu estômago e o ácido aqui de dentro vai começar a inflamar aqui. Pode ser falta de muco protetor, esse muco aqui, ó, que eu desenhei. Pode ser uso de remédios, alguns tipos de remédios, alguns antibióticos, eles inflamam a parede do estômago. Excesso de álcool, bebidas alcoólicas, excesso de café, o estresse. Tem muito estudante que dá gastrite devido ao estresse dos estudos para o vestibular, para o Enem, por exemplo, tá? Mas tem que cuidar. Por quê? Porque se essa gastrite, essa inflamação continuar, ela pode se transformar em uma úlcera. E a úlcera é um machucado. Então, ao invés de estar inflamada essa parede, vai ter buracos. E aí, gente, imagine buracos no seu estômago. Vai vazar ácido, suco gástrico para os outros órgãos e aí é risco de morte, tem que cuidar, tá? O médico, ele vai te pedir uma endoscopia, que é um exame onde uma câmera é colocada na sua boca, passando pela faringe, esôfago, para chegar no estômago, para ver a origem do problema, tá? Muito comum esse exame, a endoscopia. Cuidem do seu estômago, certo? Bem? Intolerância à lactose é outra doença bastante séria e muito comum, principalmente no Brasil. Gente, intolerância à lactose. O que é lactose? É o açúcar do leite. Perceba que lactose lembra lactase, lembra lactobacilo, lembra leite. A lactose é o açúcar presente no leite. Intolerância é uma incapacidade de digerir a lactose. Então, a pessoa que tem essa doença, a intolerância à lactose, ela não consegue digerir esse açúcar do leite. Ela é incapaz de digerir a lactose, tá? Bom,
Como é que funciona? Observe aqui meu esqueminha, tá? Nós já vimos, gente, que as moléculas grandes têm que sofrer digestão para serem quebradas em moléculas pequenas. Então, a lactose, ela é um açúcar do leite, só que ela é uma molécula grande. Ela é muito grande para ser absorvida. Então, ela tem que ser digerida, tem que ser quebrada. Quem quebra a lactose? Uma enzima chamada lactase. Então, a lactase é a enzima que quebra a lactose em glicose e em galactose, que são as moléculas pequenas. É como se a lactose fosse um chocolate em barra e eu fosse quebrando aquele chocolate grande em vários pedacinhos, aqueles quadradinhos menores. Aquilo são as moléculas pequenas, aquelas que conseguem ser absorvidas. Então, esse processo inteiro aqui que eu estou demonstrando, circulando para vocês, é o processo de digestão do açúcar do leite, que é a lactose. Agora, as pessoas que não têm essa lactase, não digerem a lactose. E se não digerem a lactose, gente, essa lactose vai ficar parada no intestino grosso e as bactérias que vivem no intestino grosso vão se alimentar da lactose e quando essas bactérias comem a lactose, elas produzem gases do nosso pum, né? Elas também promovem essa dificuldade de digerir a celulose da dor, que são as cólicas intestinais, diarreia, tá? E qual é o tratamento? O tratamento é a pessoa diminuir a ingestão de leite e derivados. Se você não consegue digerir a celulose, é porque você não tem a lactase ou tem em pouca quantidade. Então, você deve diminuir a ingestão de leite. Ou então, você pode comer a enzima, a lactase, ó. Volta aqui no esquema. A lactase, ela é a enzima, só que ela já é produzida no laboratório, você pode comprar e tomar. Então, por exemplo, você tem intolerância à lactose, mas você tá doido para comer leite condensado, que é uma delícia. E você sabe que se você comer leite condensado, você vai ter gases, cólica, diarreia. Mas não interessa, porque você ama leite condensado. Então, você primeiro ingere a enzima e come em cima o leite condensado. Porque aí, se você come a enzima, ela vai pegar toda a lactose do leite condensado e vai transformar em glicose e galactose e vai digerir, né? Então, por que a pessoa tem intolerância à lactose? Porque falta para ela uma enzima chamada lactase, certo? E qual é o tratamento? Parar de comer leite e derivados ou ingerir a lactase. E, gente, no mercado hoje já existem os alimentos 0% lactose. Então, se você tem essa doença, é só você ler a embalagem. Se for 0% lactose, você pode tomar sem medo que você não vai passar mal, não vai ter mais intolerância, ou os sintomas da intolerância. Só que eu quero chamar a atenção uma coisinha para vocês. Pense aí, gente, no bezerro. Pensou num bezerro? Tá. Pense aí agora num tatu. Pense agora num golfinho. Pense agora num macaco. Pense agora num gato e num cachorro. O que eles têm em comum? Muito bem, eles são mamíferos, eles são animais que mamam. Agora, pense num bebê humano. Também é mamífero, ele mama. Só que, diferentemente dos animais, a gente continua tomando leite a vida inteira. Os animais não. Na hora em que o golfinho, o macaco, o gato, o cachorro, eles deixam de ser bebês, eles nunca mais tomam leite na vida. Nós somos diferentes. Só que a natureza não entende isso. Quando a gente é bebê, a gente produz muita lactase. Por quê? Porque a gente está mamando na nossa mãe, então a gente tem que ter a lactase para digerir a lactose, porque ele é um alimento, é um nutriente que nós precisamos. Então o golfinho também come lactose, o macaquinho também, o gato, o cachorro.
Agora, quando esses animais, eles viram adultos, eles nunca mais colocam lactose na boca deles, não comem isso mais. Por quê? Porque isso vem do leite, eles pararam de mamar. Nós, seres humanos, não. A gente continua comendo leite ou bebendo leite de vaca, né? Por exemplo, de cabra, de búfala, né? Então, a gente continua ingerindo a lactose. Só que o nosso corpo não produz muitas quantidades de lactase quando a gente é adulto. Então, a gente come lactose no leite e não tem a lactase. Vamos ter o quê? Intolerância à lactose, vamos ficar doente. Por quê? Porque a evolução traça um cenário. Somente bebês tomam leite. E os seres humanos burlam isso. Então, essa intolerância à lactose, ela tem uma resposta evolutiva, né? Assim que a gente para de mamar, a gente para de produzir lactase. Por quê? Porque paramos de mamar, não está entrando lactose no nosso corpo. Só que nós, seres humanos, continuamos tomando as delícias da lactose, né, gente? Quando eu falo em derivados do leite, eu tô falando em quê? Em leite condensado, em iogurte, em leite fermentado, em pudim, em manteiga. Tudo isso é uma delícia. Só que tudo isso tem lactose. E para quem é intolerante faz mal. Tudo bem? Tranquilo? Então, muito bem. Até mais.